Salve jovem, tudo de boa contigo? Guilherme Matar aqui na área, retomando nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. E hoje o assunto vai ser a Argentina, que tem 3 títulos mundiais conquistados ao longo do tempo e é a nossa atual campeã mundial, né? Foi a campeã do Catar em 2022 e vai defender o seu título, portanto, na próxima Copa do Mundo que vai ser disputada na América do Norte. A Argentina tem várias histórias que eu poderia selecionar para comentar nesse vídeo. E eu resolvi falar de uma das que eu acho mais legais e que não são tão repercutidas assim, porque aconteceu há quase 100 anos atrás, que é a participação da Argentina na Copa do Mundo de 1930, disputada no Uruguai, a primeira Copa do Mundo que foi jogada no futebol de campo masculino. A Argentina teve uma campanha bem longeva nessa competição, nesse certame, foi vice-campeã, e ela registrou o artilheiro da competição, Guilherme Stabile, que, segundo as fontes indicam, jogou como centroavante e marcou espantosos 8 gols em apenas 4 partidas jogadas. O Stabile, é interessante mencionar, ele não era titular a princípio, ele se torna titular da seleção argentina a partir do segundo jogo. Ele não joga na vitória hermana contra a França, que foi a estreia dos argentinos, e aí entra a partir da segunda partida contra o México e desanda a fazer gols. Ele faz 3 gols contra o México nesse jogo, numa vitória por 6-3, depois faz mais 2 na vitória da Argentina contra o Chile, e aí nas semifinais faz mais 2 contra os Estados Unidos e faz mais 1 na decisão contra os uruguaios. Para não falar besteira, eu estou usando como base aqui esse baita livro do Lício Veloso Ribas, o livro de ouro das Copas, onde dá para citar aqui os gols do Stabile sem medo, né? Os 3 gols do Stabile contra o México, depois ali 2 gols contra o Chile, nas semifinais mais 2 contra os States e mais 1 contra o Uruguai na decisão. Aquela Copa, só para a gente não deixar passar, tinha 4 chaves, e aí para você passar para as semifinais você tinha que liderar a sua chave. A Argentina foi a líder da chave ali que, como eu mencionei nos adversários, tinha Chile, França e México, passou para a semi, goleou os Estados Unidos por 6-1 na semifinal para se credenciar à decisão. A Argentina era uma das equipes mais fortes do mundo naquele período, né, e acabou perdendo a taça para os uruguaios. Já tinham até feito final olímpica na década de 20 entre os dois, e o Uruguai também havia vencido. Tinha essa rivalidade platina rolando no futebol da época também. Sobre o Stabile, é interessante mencionar uma coisa que eu achei um vídeo muito massa na internet. É um vídeo que parece ser do Sport TV, ali um trechinho, em que o Gary Lineker, jogador que também fez história em Copas do Mundo defendendo a seleção da Inglaterra, ele visita a casa, aparentemente é um conteúdo dos anos 90. E naquela época, ele visita a casa do Varaio, que fazia parte daquela parte ali ofensiva, da linha ofensiva que a Argentina jogou na Copa de 30. O Varaio ele conta algumas características sobre o Guilherme Stabile, dizendo que o Stabile era um cara que fazia gols mais de perto do gol. Ele jogava mais próximo ali da área, então ele fazia muitos gols dentro da área, tanto de passes curtos ali, de toques curtos, de empurrar a bola para dentro, como de cabeça, por isso que ele era conhecido como El Filtrador, um cara de fazer gol ali de dentro da casinha, portanto. É uma informação bem legal assim do Varaio contando sobre o estilo do Stabile. E outro ponto interessante do Stabile é que ele se tornaria muito importante na história da Argentina como treinador também. Ele foi treinador da seleção albiceleste por décadas. E se houvesse Copa do Mundo nos anos 40, é bem provável que o Stabile fosse treinador da Argentina nesse Mundial. E muita gente diz, né, que se fosse jogada alguma Copa naquele período da década de 40, a Argentina figuraria entre as principais favoritas a algum título, tanto de 42 quanto de 46, numa hipotética Copa que pudesse ser jogada na época. O Stabile, ele foi tão longevo como treinador que quando chega a Copa do Mundo de 58, na Suécia, que o Brasil seria campeão, é ele, Stabile, quem treina a equipe da Argentina. A Argentina até não foi tão bem nesse Mundial, caiu na primeira fase, sofreu goleada e tudo mais, mas o Stabile era o treinador da Argentina na Copa de 58, então fica esse detalhe muito marcante sobre a carreira desse cara, que foi muito especial como atacante, o primeiro artilheiro da história das Copas, e também foi especial como treinador, jogou e treinou a Argentina na história dos Mundiais. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades, foi muito bacana falar sobre elas. Até a próxima, jovem!